E aí, pessoal do Caverna, tudo bom? O Super Bra retornou, retornei, hein? Olha só que legal. E bem, antes de eu adentrar o tema, né? Antes de eu penetrar, né, no tema, eu preciso fazer alguns avisos aqui, né? No último vídeo, né, que foi sobre o Deep State americano, eu falei que eu ia abordar, né, tipo, o porquê, né, dessas teorias progressistas, né, serem tão incentivadas por eles, né. O problema como eu falei muito disso já no outro vídeo, eu falei, vai ficar muito maçante, né, falando do mesmo tema toda hora. E eu já tava com uma ideia aí que um ouvinte deu. Eu não sei se eu já avisei isso aqui no Caverna, mas vale eu deixar esse aviso. Eu não cito o nome dos ouvintes, primeiro porque eu não gosto de citar o nome, porque às vezes um ouvinte fala, mas você não falou o meu, ou sei lá, às vezes eu falo o nome de um ouvinte errado, e ele pode ficar meio bravo, sei lá, então eu prefiro não citar o nome, às vezes o ouvinte também não quer que cite o nome, mas foi a ideia de um ouvinte, eu gostei muito, e eu vou falar sobre esse tema. Outra coisa, né, que eu gostaria de falar, é que agora eu vou dar até uma de professorinha do primário, né, quem não lembra, né, daquelas professorinhas que falavam assim, a bronca não é pra todo mundo, tem muita gente que tá aqui que não deveria estar escutando isso. Então por que você não fala só pra quem tem que escutar, ô sua burra? Sabe, isso me dava raiva, cara, que geralmente eu era um aluno bom, cara, e eu não precisava ouvir essas broncas, e eu ficava puto, cara, porque eu tinha que ficar lá ouvindo bronca, cara. Mas a questão eu não tô muito por dentro aí do que aconteceu aí do Ronin, né, parece que ele tava com um programa lá no NVP, né, que era acho que Na Boca do Crime, né, junto com o Caverna, eles estavam tapando o buraco do Hernani lá, né, parece. E aí o pessoal ficou enchendo o saco do Ronin, né? E cara, isso é chato, cara. Independente se o Ronin saiu por outros motivos ou não, isso é chato, cara. Isso enche o saco, cara. É muito ruim isso, cara. Vocês não sabem como isso atrapalha. É óbvio que uma crítica, tipo, fala mais alto. Tenta melhorar isso e aquilo. Cara, toda crítica, se ela é bem montada, cara, se ela é bem feita, vale a pena, cara. Agora não adianta tu ir lá e, tipo, colocar assim, esse maluco aí não deveria estar aí, esse maluco não deveria existir. Cara, isso é uma merda, cara. Isso daí atrapalha de um jeito que vocês não têm noção. Mas, né, como foi o pessoal da NVP que fez isso, eu sei que, né, todo mundo que tá aqui no Caverna, alguma parcela deve ser inscrita no NVP também, então acho que não cabe muito eu ficar dando bronca em vocês aqui, mas, é só um aviso, cara. Quando vocês veem, tipo, marmanjo, tipo, xingando o cara só pelo conteúdo do cara não agradar, cara, não faça isso, meu. Se você não tá gostando do conteúdo, simplesmente não assista, cara. É simples, não precisa ficar ofendendo. Mas tudo bem, isso aí já passou, não é nem problema meu. Eu tô tomando as dores. Mas, cara, a gente tem que sempre saber como criticar as pessoas, cara, que isso é muito chato, cara. Entendeu? E eu fico puto também porque o Ronin tirou essas férias agora, né, cara? E a gente tava prestes a gravar um conteúdo muito legal pra vocês. Então é aquilo que falam, né, cara? O maior inimigo é o ouvinte, né, cara? O maior inimigo é o ouvinte, cara. O maior inimigo é o ouvinte, sem dúvidas. Mas, né, já passou. Não vou contar o que eu ia gravar com o Ronin. Também não vou fazer sozinho. Vou esperar o Ronin voltar. E ele vai voltar, o cara é fera. E a gente vai gravar e vai ficar muito bom. E agora, já mudando de assunto, né? Vamos adentrar, né, o assunto do vídeo, né? Vamos penetrar esse assunto de uma vez, né? E qual que é o assunto, Super Bra? Sociedades perdidas, né? Civilizações perdidas, cidades perdidas, continentes perdidos. Sim, ouvintes, esse assunto, ele é muito maluco, envolve uns esoterismos ferrados, uns esoterismos, assim, de deixar nego bilu-teteia. E, cara, tem umas coisas assim que não dá, meu. É intancável, cara. Eu fiquei até triste, cara, quando eu vi. Mas, né, eu reuni algumas sociedades, civilizações perdidas, continentes. Aqui, né, algumas que eu achei mais interessantes, algumas mais famosas. E decidi falar dessa sociedade com os meus queridos ouvintes, né. E vamos ver se vocês vão achar legal, né? Eu separei algumas, as mais interessantes. Eu até anotei aqui, tô com um caderninho aqui do lado. Vocês estão ouvindo o barulhinho dele?
eu acho, né? Talvez a música atrapalhe um pouco. Mas tudo bem, vamos começar aqui, né? A primeira sociedade perdida, né? A primeira, acho que cidade, no caso aqui é uma cidade. Essa aqui é muito boa. Eu vou começar por ela, justamente pelo fato dela ser uma mentira, se assim podemos dizer. E eu vou explicar o porquê, né? Vou explicar o porquê dela ser uma mentira. Vamos lá. A primeira é Ratanaba. Ratanaba. Ou Ratanabá, né? Por que essa sociedade é uma mentira? Bom, a primeira coisa que eu quero falar é que esse nome é uma bosta, cara. Sempre que eu escuto Ratanabá, eu lembro de Rata na Raba. E aí fica engraçado Rata na Raba, cara. Mas tudo bem. A Rata na Raba, ela fica na Amazônia, né? Segundo os estudiosos aí, né? Ela fica no subterrâneo da Amazônia, né? No subsolo. E eles descobriram, né? Segundo os estudiosos aí, né? Muitas coisas malucas, né? Lá na Amazônia e na América do Sul no geral. O primeiro é esse caminho de Peabiru, né? Que tem de 3 a 4 mil quilômetros. O caminho de Peabiru, ele tem um embasamento científico. Então vocês não descartam não. Esse lugar aí, ele realmente existiu. Esse lugar aí vocês não descartem, por favor. O que mais eu escrevi aqui? Cara, eu não entendo nem a minha própria letra. Suposta capital do mundo, né? Que eles dizem que a Ratanaba era a suposta capital do mundo, né? E ela foi criada por uma raça, né, cara? Muito, muito boa, muito fera. Que eram os Murius, né? Os Murius. E segundo essa teoria toda, que ficou muito famosa, e por isso que eu trouxe a Ratanaba, desculpa, é muito engraçado falar Ratanaba. Segundo a teoria, é que os Murius, eles chegaram aqui na Terra, cara, eles eram feras, cara, os caras eram, mano, top 20 vezes, cara, os caras não tinha como, era intancável os caras, velho. E eles tinham ajuda dos extraterrestres também, cara, e eles construíram lá a Ratanabá, lá na Amazônia. E aí, eles construíram túneis, cara, vários túneis lá a partir de Ratanabá, que levavam, né, as outras capitais do mundo, né? Então dizem que esses túneis conectam o mundo todo. E ouvintes, é muita maluquice, né, cara? Que coisa legal que eles fizeram, né? Você tá maluco, olha só. E aí, eles dizem, né, que tem uma das entradas, né, pra Ratanabá, né? Que eles dizem que a partir dali eles vão conseguir chegar lá, né? Vão conseguir descobrir Ratanabá, que é o Forte Real Príncipe da Beira. Forte Real Príncipe da Beira. Desculpa, é que eu tô lendo aqui. E, cara, minha letra é meio bosta, então desculpem, ouvintes. Mas é pelo Forte Real Príncipe da Beira, né? E vocês devem se perguntar, tá bom, mas esse forte também tá perdido? Não, ouvintes, esse forte, ele tem a localização dele exposta. Inclusive, você pode até visitar ele, né? Se você pesquisar aí no Google, vai aparecer. Só que tem um detalhe aí, ouvintes. A forma que o forte foi construída é abalo artado. E, pô, você deve se perguntar, tá bom, Superman, abalo artado? Como assim? É um modelo, né, de arquitetura. E até aí, nossa, caramba, que coisa. Então, esse modelo aí é coisa de alienígena e tal. E aí que eu começo, ouvintes, a suspeitar um pouco. Porque esse forte, a forma como ele foi construída, abalo artado, tem várias dessas construções desse mesmo modelo na Europa, entendeu? França, nesses países. E você deve se perguntar, Superbra, e o que tem a ver? Simples, né? O Brasil foi um país colonizado por um país europeu, não é mesmo? Portugal. E também teve francês, teve holandês aqui. Então, cara, fica muito difícil, né? Pelo menos pra mim, não pensar que foi tipo, os portugueses vieram e construíram esse forte. Simples, né? E essa deve ser a real história do forte, né, cara? Só que o pessoal que fala muito da Ratanaba, eles dizem que não. Eles dizem que quem construiu o forte, na verdade, foram os Murius, né? Foram eles que construíram o forte. E o pessoal do Ratanaba, eles têm um instituto. Olha só que da hora, cara. Então, é coisa séria, hein? E o instituto chama... Deixa eu ler aqui essa merda. Caraca, cadê? Aqui, Idáquila. Olha que nome fera, né? Os caras, então, eles estão ligados na verdade. E ouvintes, tá tudo indo muito bem. Tá tudo indo muito, muito legal.
né? Só que tem um cara, né? O cara que manda nesse instituto. E vocês querem ouvir o nome dele? Eu vou ler aqui. Urandir Fernandes. E você deve se perguntar, tá bom, Superman, mas quem que é esse Urandir Fernandes, cara? Quem que é esse maluco aí? Quem que é esse bostola aí que você tá falando? Cara, esse cara não é nada mais, nada menos que o homem por trás do ET Bilu. Ou seja, Urandir Fernandes é um homem ligado na verdade. Urandir Fernandes é um homem que conhece a verdade, né? É o cara que revelou o ET Bilu para toda a sociedade brasileira, né? Cara, a farsa já caiu, né? Por si só, né? Ratanabá não passa de uma grande farsa, cara. Me desculpem aí os ouvintes que estavam animados, né? Mas não dá, é intancável, cara. Não dá, cara. Só de você ver quem tá por trás disso, você já sabe que é uma farsa. Eu não vou perder muito tempo falando sobre os Murius, nem nada disso. Esses caras aí do Instituto Idáquila, eles são muito 171, cara. Não dá pra confiar. Provavelmente eles inventaram isso tudo, né? Esse Urandir Fernandes... É Fernandes, cara? É Fernandes, né? Fernandes. Ele... Cara, ele deve ter pensado... agora esqueceram do ET Bilu, eu vou poder voltar a fazer minhas traquinagens por aí. Mas não, não vai. A gente lembra muito bem disso. E, cara, não dá. É intancável. Eu acho que as coisas que vocês podem levar a sério nisso tudo é o caminho de Peabiru. Caramba, que nome de bosta, né? É a única coisa que vocês podem levar a sério, cara. É a única coisa. De resto, cara, me desculpa, é intancável. Mas, né, falada de Ratanabá, continuando aqui na América do Sul, agora a gente vai falar de Eldorado, né? Eldorado. E, cara, Eldorado, ela é muito curiosa, né? Porque é o seguinte, né? Os Incas, né? Eles estavam lá com os espanhóis, né? E os caras falaram, tem um cara aí, um cacique, sei lá, como que chama, um líder, um imperador, que ele anda todo de dourado assim, cara. Ele usa uma resina aí de alguma planta e passa, sabe aquele ouro em pó? Então, ele passa ouro em pó no corpo dele e tal. E, cara, ele é muito rico, meu. Ele vem de um lugar onde é cheio de ouro, né? E aí os espanhóis, caramba, será que é verdade isso tudo? E bem, os espanhóis, né, cara, loucos pra achar ouro, né, cara? Então eles falaram, então vamos nessa, né? Vamos procurar esse lugar. E aí um mito se tornou famoso, né? Um mito de Eldorado. Mas a questão de Eldorado também é meio, sei lá, cara, porque os caras reviraram tudo e não encontraram nada. Então acho que Eldorado vem muito mais daquele mito, né, cara, do descobridor, né, da procura da terra mágica, da terra maravilhosa, né. Acho que Eldorado, cara, também é meio cope assim, cara, não, nada contra e tal, mas eu não sei, eu acho que é muito mais pra motivar os caras a virem aqui, a tentar achar alguma coisa. Sei lá, eu não consigo, cara, Eldorado também não dá. A única coisa legal do Eldorado é aquela animação lá, cara. Eu acho muito boa. Inclusive faz tempo que eu não assisto, tenho que assistir de novo. Aquele desenho lá é muito legal. E bem, agora que a gente já falou de Eldorado, né? Vamos pra primeira civilização séria aqui, né? Que a gente tem alguns relatos históricos, né? E essa a gente vai falar até por mais tempo, né? Que é Atlântida, né? Atlântida tem relatos históricos, né? O mais famoso deles, né? O de Platão. Platão falou de Atlântida, né? A partir de um cara chamado Solon, né? Que contou pro Platão, ou seja, foi no boca a boca aí, né? O Platão, nossa, quem que é esse Solon aí, né, cara? E o Solon, ele era um cara viajante e tal, e ele ouviu falar de Atlântida a partir de um egípcio, né? Então, pra você ver que loucura. E Atlântida, tem muitas coisas por trás de Atlântida, né? A primeira, e a mais curiosa, é sobre a sua localização. Porque, cara, tem muita maluquice, cara, sobre a Atlântida. Tem gente que diz que a Atlântida, de alguma forma, foi parar debaixo do Polo Norte. Não sei como. Tem gente que diz que a Atlântida foi parar debaixo da Antártida. Também não sei como. Tem gente que diz que a Atlântida foi parar debaixo do Oceano Atlântico. Eu acho que é bem possível, né? Só pelo nome, né? Desculpa, ouvintes. Estou me recuperando de uma gripe. Só que a questão ouvintes, Atlântida, cara, tem muitos mistérios, assim, principalmente sobre sua localização.
E agora os outros mistérios que também tem é o seu tamanho. Tem gente que diz que era uma ilha, ok? Tem gente que diz que era uma cidade, ok? E tem gente que diz que era um continente, cara. Então, pra você ver a bagunça, cara, que é a Atlântida, cara. Continente, ilha, cidade, o que será que era? Na minha opinião, na minha humilde opinião de um completo leigo e ignorante sobre o assunto, Atlântida era uma cidade, cara. Eu não acho que era um continente, não. Se existiu, era uma cidade. E, cara, tem várias viagens sobre Atlântida, né? A primeira é que tinha aqueles cristais de energia, né? Energia telúrica, né? Tal, aquela energia que emanava por toda a Atlântida tal, e fazia que os Atlantes, né? Eu acho que é Atlantes que fala, né? Eles fossem os mais poderosos do mundo e eles eram muito fortes na inteligência, eles eram tão avançados que eles conseguiam falar a partir da telepatia com as pessoas. E nossa, eles eram maravilhosos, cara, né? Tem toda essa loucura. Tem a mais pé no chão, né? Que é aquela dos minoicos, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Que os minoicos, né? Dizem que foi o povo que inspirou os Atlantes, né? O mito, que eles eram um povo basicamente que vivia da pesca, né? E eles viviam lá pescando e tal. E era um povo dos mares, né? Lançados aos mares. E a sociedade deles ruiu, né? Devido a alagamentos, né? Justamente por isso. E aí tem relatos dos minoicos, né? Que existiram. Inclusive diz que foi na parte onde os minoicos ficavam, né? Que é onde o Hércules, se eu não me engano, enfrentou o Minotauro, se eu não estiver enganado. Então tem toda essa coisa assim dos minoicos, né? E tem umas teorias muito malucas, cara. Tem teoria que diz que os Atlantes, eles conversaram com os alienígenas. Cara, e por aí vai, cara. Por aí vai. A questão da Atlântida, né, cara? E se existiu, fica claro que é uma das sociedades pré-diluvianas, né? Pré-diluvianas. Ou seja, né? Antes do dilúvio. Pra quem não entende nada, né? Antes do dilúvio. E essas sociedades pré-diluvianas, cara, todas elas têm uma mística por trás, cara. Você pode ver, que era muito avançado, que era muito lindo, que era muito maravilhoso. A questão as sociedades pré-diluvianas, ela tem essa mística por trás, elas têm toda essa mística por trás por dois motivos. O primeiro é simples, cara. A gente não tem praticamente nenhum arquivo histórico dessas sociedades. Até porque fica difícil a gente encontrar arquivo histórico com coisa de 10 mil anos atrás, entendeu? E a segunda é charlatanismo, cara. Me desculpa. Se você esperava que eu ia falar que existem ETs e essas coisas, cara, você tá no vídeo errado, cara. Eu vou tentar ser pé no chão aqui, entendeu? Mas as sociedades pré-diluvianas, elas têm toda essa mística também, né, por trás, por charlatanismo, de pessoas que se aproveitam. Mas tem uma coisa que é verdade, é que as sociedades pré-diluvianas, não provavelmente, mas com toda certeza, elas tiveram contatos com 3 dessas coisas aqui, que eu vou citar agora. Megafauna, provavelmente espécies de seres humanos que a gente não conhece. Como assim, Super Bra? Espécies de seres humanos que a gente não conhece? Eu vou abordar isso mais tarde, quando eu for falar da Lemúria, e é uma teoria meio viajada, mas relaxem. Espécies de seres humanos que a gente não conhece, e com toda certeza elas estavam mais conectadas com a espiritualidade e também com criaturas divinas, eu posso dizer assim? Posso, né? Ou não, porque o Nephilim já não é mais divino. Sei lá, mas com todo... E o Nephilim eu não sei se é uma espécie de ser humano. Seria isso? Eu vou dizer que é uma espécie de ser humano. Então o Nephilim tá nos dois tópicos, né? Divino e ser humano, né? Espécies de humano que a gente não conhece, né? Eu já abordei os Nephilims, você pode acreditar ou não. Eu, na minha opinião, existiram, né? Até porque se na Bíblia fala que teve, cara, não tem como negar. Você tá negando a Bíblia, entendeu? Então não dá, entendeu? Mas continuando, vamos continuar. E Atlântida, cara, é uma das sociedades que com toda certeza teve contato com essas coisas que eu falei. E aí diz que Atlântida, cara, tava arrumando confusão, cara, com todo mundo, né? E Atlântida era fechadona com Poseidon, né? E ela tava arrumando confusão com o pessoal ali
os povos do Mediterrâneo. Então, cara, eu acho que se a Atlântida tem alguma localização, ela provavelmente ficava próxima, né, dos povos do Mediterrâneo, né, ficava por ali. E por aí, cara, a gente consegue tirar que a Atlântida tem alguma influência nesses povos, né? E aí, cara, eles estavam arrumando muita confusão, Poseidon não gostou. Resultado, eles afundaram, né? Mandaram os caras pra debaixo d'água. E aí vem essas teorias de que a Atlântida até hoje tá lá e eles estão vivos, né? Tem o negócio do Aquaman, né? Que eles estão vivos em Atlântida, né? Que eles evoluíram e agora conseguem respirar debaixo d'água. Tem toda essa viagem. Eu acho que não. Eu acho que não. Alguns dizem que a Atlântida tá lá dentro da Terra Oca e lá eles conservam os cristais de energia. Cara, não. Acho que não. Cara, se existiu, afundou e já era, cara. Eu penso assim. E deve estar debaixo d'água aí, largado em algum canto. Mas, né, nunca saberemos. Ou saberemos, quem sabe, né? Mas agora que a Atlântida já foi citada, a gente vai falar de Hiperbórea. E agora a gente entra na sociedade dos NS, cara. Dos NS, dos pagãos, né, dos caras Based, cara. Porque os Baseds adoram Hiperbórea, cara. Hiperbórea, cara, ela tem uma localização um pouco mais específica, né? Ela retrata, basicamente, né, a terra ancestral de todos os povos do norte, né, dos Northmen, né, desse pessoal. Ou seja, os escandinavos, também diz que tem influência com os anglos, né, porque nos mapas antigos, né, do Alexandre o Grande, desses caras, Hiperbórea, ela ficava mais ou menos na região onde hoje seria o Reino Unido, basicamente isso. Ou seja, desses povos do norte, né, os escandinavos, os germânicos também diz que tem um pouco, mas não é tanto. Caramba, aqueles malucos que vivem em Glu, cara. Não é Esquimó que fala, cara? Cara, aquele pessoal louco lá, sabe? Que vive em Iglu. Todos esses povos, né, que viviam concentrados nas regiões norte do mundo, Hiperbórea, né, seria a terra ancestral de todos eles, né? E, cara, Hiperbórea, eles falam que era protegida, né, por um grande domo, cara, né, um domo belíssimo, né, paredes assim, de gelo transparente, cara. E além desses caras, também tinha os hiperbóreos, né, que eles eram uns caras assim muito shed, cara. Eram uns caras de 3 metros de altura, olho azul, cabelo loirinho, brancão, que ficava lá te olhando assim, ó, não pisa aqui não, cara, senão você vai levar um pau, hein, senão eu vou te agredir, hein, filho. Fica fora, hein, fica fora. E, cara, diz que na Hiperbórea tinha tudo de legal que você pode imaginar, cara. Tinha tudo de legal, tinha tecnologia avançada, eram povos esclarecidos, povos inteligentes e tal. E aí, na Hiperbórea, cara, tem muitos relatos na Grécia também. Na Grécia tem relatos da Hiperbórea. Inclusive, Hiperbórea significa, deixa eu ver aqui, calma aí que eu arrotei. Além do vento do norte. Ou seja, né, é muito longe, né, e é pro norte. E aí, cara, eles ficavam lá, cara, e era muito legal, cara. Era muito da hora Hiperbórea. E tem um mito de Hiperbórea, é o seguinte: o sol nunca se põe em Hiperbórea, cara. Nunca se põe. É primavera pra sempre lá, cara, e o sol nunca se põe. E é tudo muito lindo, cara. Nossa, vocês têm que ver. Nossa, demais. E o próprio Deus Sol, né, é Apolo, né? É Apolo ou é Hélio? Acho que os dois se representam, né? Mas eu acho que é Apolo aqui no caso. Ele ia lá de vez em quando, cara. Ele dava umas visitonas lá e bebia uma água, tomava um chá lá com os caras e depois vazava, né? Ou seja, tem muita dessas coisas, né? De Hiperbórea e tal. Tem gente que diz que o pessoal da Hiperbórea deu origem aos gregos também. Aí eu já não sei. Tem gente que diz que é só o pessoal lá do norte. Eu não sei, tem outras teorias que diz que nem o pessoal do norte, que é filho de Hiperbórea, é só os gregos. Tem um monte de coisa. A questão o sol nunca se põe, essa questão do sol nunca se pôr, ela é uma questão assim que você pode verificar na vida real. Como assim, Superbraço? Você tá querendo dizer que no norte o sol nunca se põe? Não! Eu tô querendo dizer
que lá no Polo Norte, nessas regiões mais gélidas, o sol ele quase nunca se põe. O sol ele se põe uma vez ao ano e nasce uma vez ao ano, alguma coisa assim. Se você pesquisar, tem até essa na Suécia, nesses países, tem lugares onde é dia, tipo, quase sempre, entendeu? E aí as pessoas têm até problema de insônia por causa disso, tal. E também tem aquela, né, que nem eu tava falando, do Polo Norte, de que o sol se põe só uma vez no ano. Então fica noite muito tempo e dia muito tempo lá. Tem muito disso. E cara, então é uma coisa que dá pra verificar. E imagina que você, agora já trazendo um pouco meu pé no chão, imagina que você é um grego, sei lá, um cara que foi pro norte, sei lá, de alguma forma foi parar no norte, né? Ou sei lá, alguma outra civilização que chegou lá no norte, um viajante chegou lá. E aí você chega numa terra onde o sol não se pôs, cara. Você chegou lá e foi dormir e falou, calma aí, o sol não se pôs? Como assim? Que coisa é essa? E aí você, pô, o sol não vai se pôr nunca não? E aí, o sol não vai se pôr não? Ué, o sol não vai se pôr? Ué, fica lá 10 dias o sol não se põe. E aí o que você vai falar? Pô, o sol nunca se põe aqui, cara. O sol é eterno aqui. Entendeu o que eu tô querendo dizer? O sol, pra esses caras, era muito importante. E um lugar onde o sol não se põe, pra eles é nitidamente um lugar, cara, que tipo, é místico, é maravilhoso. Não tem nem como questionar naquela época. Hoje a gente consegue verificar isso, mas naquele tempo não. Então o cara ficava 10 dias lá onde é supostamente Hiperbórea, falou, opa, o sol nunca se põe, e voltava pra casa, ele ia voltar falando isso, e todo mundo ia acreditar nele, cara. Então faz certo sentido, cara, esse negócio da terra onde o sol nunca se põe, né? Faz certo sentido, você consegue verificar. A questão da Hiperbórea, cara, se existiu ou não, é muito... Cara, deixa eu fazer um rápido adendo, inclusive. Quando eu fui pesquisar sobre Hiperbórea, eu tive muita dificuldade, cara. Porque tudo que eu encontro sobre Hiperbórea, eu até tentei pesquisar em inglês, cara, mas é muito difícil. E tudo que eu encontrava sobre Hiperbórea era o seguinte, cara. Era umas edição de neonazi, cara. De esoterismo neonazista, cara. Que tipo... Era um monte de imagem passando na tela com aquela música, sabe? Wasted, sabe? Wasted. E aí, cara, ficava um monte de coisa assim na tela e umas imagens assim, aí mostrava aquele ET ariano. Mano, um monte de maluquice, cara. Eu quase surtei, cara. Eu quase surtei. Só que Hiperbórea, eu encontrei um vídeo até que bom em português explicando. Inclusive eu anotei o nome, não do canal, mas de uma mulher que ele citou no vídeo, que ela é muito importante, que é Helena Blavatsky. Inclusive tem gente que fala que é Blavatská, eu já vi isso também. Só que eu vou falar Blavatsky, e primeiro porque eu escrevi como se pronuncia, então com certeza tá escrito errado o nome dessa mulher aqui. Mas é Blavatsky, e ela era russa, e ela inventou uma teoria de que existiram 7 raças. Existiram ou não? Vão existir, porque 2 ainda estão por vir. E essas raças são a Polar, a Hiperbórea, a Lemúria, os Atlânticos e os Arianos. São essas as 7 raças. 7 não, né? 7 não. Na verdade 5, né? Porque tem 2 que ainda estão por vir, né? E daí, ouvintes, como vocês perceberam, né, a última raça que eu falei, né, é arianos, entendeu? Essa raça aí, ela, né, seria uma raça muito, né, elevada, seria uma raça superior. Não estou afirmando isso, eu só estou falando a teoria. E tinha um cara, né, um alemão, que pô, falou, opa, é verdade, opa, realmente, né, e aí ele, entendeu? Mergulhou uma nação inteira nesse golpe de que o ariano era superior, e a gente sabe o resultado que deu. Mas bom, o vídeo não é pra falar sobre isso, né? Então vamos seguir. E cara, todas essas 7 raças, elas se desenvolveram. Essas 5 raças, elas se desenvolveram em lugares diferentes do mundo, né? Como eu falei, né? A polar, né? A raça polar nos polos, óbvio. Hiperbóreos, né? Na Hiperbórea.
Os lemurianos na Lemúria, os atlânticos na Atlântida e os arianos, cara, os arianos não tem localidade específica, né? Mas se eu for chutar um lugar, né, seria por aí no ali pela região da Ásia, Ásia do Norte que fala ou Ásia do Sul? Cara, ali pela região da Índia, ali naquele lugar mais ou menos, um pouquinho pro lado esquerdo. Se você pegar o mapa mundo e olhar um pouco pro lado esquerdo, é mais ou menos ali. Eu diria isso, não sei, talvez esteja errado, talvez esteja certo. A questão é, a Hiperbórea, ela é um mito, né, que dá origem a todas as raças, né, do norte, essas raças assim, um pouco mais claras, e também aos arianos, né, e por sua vez aos proto-indo-europeus, né, essa coisa toda. Não sei, talvez tenha um pouco disso. E deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Como a Hiperbórea ela sumiu, como a Hiperbórea foi de base, o que aconteceu? Houve uma inclinação do eixo da Terra e aí a Hiperbórea, acabou. Foi de base. Ou seja, tem gente que diz que foi no dilúvio, outros dizem que está soterrado, outros dizem que tem um monte de coisa, mas o que falou só foi a inclinação do eixo da Terra, então vou deixar só a inclinação do eixo da Terra. E agora a gente vai falar da Lemúria, que é a mais interessante, na minha opinião. É a mais legal também, eu acho. E por quê? Porque aqui na Lemúria vai ter muitas coisas legais. Tinha um inglês, cara, ele tava lá em Madagascar e tal, e ele era um cara que gostava de mexer com arqueologia, essas coisas. E ele tava fazendo um estudo, cara, era um estudo bem legal sobre os lêmures, né? E esse cara, ele chamava Phillips, desculpa aqui, a minha letra é muito bosta, Phillips Kletter. E esse cara, ele reparou uma coisa, cara. O que ele reparou, Super Bra? Ele tava lá em Madagascar, tal, junto com o Alex, o leão, né? Junto com a Velma, junto com a girafa lá e a zebra, né? Desculpa, eu precisava fazer essa brincadeira. E aí ele reparou uma coisa em Madagascar, cara. Lá tinha muito fóssil de lêmure. Normal, né? Normal, tinha lá os lêmures lá, eu me remexo muito lá no Madagascar, lá é cheio de lêmure. E ele foi pra Índia e ele também reparou isso, cara. Ele reparou que lá na Índia tinha muito fóssil de lêmure. Ele falou, opa, legal, da hora. E aí, cara, na África e no Oriente Médio, ele não achou muita coisa de lêmure. Ele falou, opa, calma aí. Não tem nada de lêmure aqui? Então, calma aí. Que estranho, né? Coisa suspeita, né? Deveria ter, né? Porque eles tiveram que chegar da Índia de algum jeito, ou chegar em Madagascar de algum jeito, né? Então, calma aí. E aí você pode falar, mas Madagascar é uma ilha, então eles tiveram que nadar pra chegar na África? Mas em algum momento Madagascar foi colado na África, né? Segundo essas teorias aí, né? De que de que o mundo se dividiu e tal, essas coisas. E aí ele reparou isso e falou, opa, coisa estranha, né, cara? Na África tá em falta, na África eu não acho muita coisa de lêmure, mas na Índia e em Madagascar é cheio. E aí ele constatou uma coisa, se tem muito fóssil de lêmure em Madagascar e na Índia, em algum momento tem que ter tido um continente que interligava os dois. E daí saiu a Lemúria, né? Lemúria, que seria da onde vieram os lêmures, né? Os lêmures são originários da Lemúria. E aí, cara, tem muita teoria maluca da Lemúria. A primeira, né, que as populações da Lemúria, eles eram os gigantes. Sabe a Shiva do Mortal Kombat? Aquela mina lá que tem uns peitão e uns bração, tem 4 braços lá. Que na música lá do Mortal Kombat o cara fala da Shiva lá. Não sei se você lembra, eu escolhi o Sub-Zero, tem aquela música lá mó legal, que ele fala que a Shiva, ela consegue masturbar quantos caras ao mesmo tempo? 4 braços, ela masturba 4. Ele fala um monte de coisa lá engraçada, eu acho engraçada a parte da Shiva. E bem, eles eram gigantes lá de 4 braços, eles, né? Os caras eram tudo top. E é curioso, porque se você pensar, né, no hinduísmo, né,
vários dos deuses, né, dos caras lá dos indianos, eles têm 4 braços, né, eles são gigantes e tal. E eles viviam lá na Lemúria, cara, os lemurianos, né, eu acho que é assim que fala. Né? Lemures, né, já pensou? Os lemures, não é lemurianos mesmo. E eles viviam lá, cara, eles ficavam lá de boa, todos eles ficavam lá, sei lá, com 4 braços, cara. Eu acho que com 4 braços você deveria ter 2 pintos, né? Pra compensar, né? Essa piada não foi muito boa. Mas tudo bem. E eles ficavam lá, cara. Eles ficavam numa boa e tal. E aí, cara, tem uma coisa muito curiosa da Lemúria, cara. Que eu não sei porque os caras citam isso. Mas é de uma ponte, cara. Que seria a ponte de Adão, né? Que é uma estrutura, né? Que no telescópio da NASA lá, eles conseguiram tirar a foto lá, que é entre a Índia e o Sri Lanka, né? Eu espero ter falado correto. Tem uma ponte conectando, cara, um pedaço de terra. E dizem que aquilo foi feito pelo homem. E não especificamente pelo homem. Lembra que lá no comecinho eu falei que essas sociedades pré-diluvianas, elas tiveram contato com outros tipos de seres humanos? Então, é aí que tá, cara. Dizem que tinha um rei lá. Eu notei o nome dele aqui. Vai demorar um pouquinho pra eu achar aqui, porque eu escrevi um monte de coisa que era... Aqui, Ramá. O rei Ramá, ele era um cara lá bem legal, tudo. E, cara, a mulher dele, cara, ela tinha sido sequestrada, cara. Meteram um golpe do Pix da mulher dele, cara. Sequestraram ela e estavam lá batendo nela até ela falar a senha do Pix. E aí, cara, ele falou, mano, não pode, cara. Como que fizeram isso com a minha mulher, cara? Os caras sequestraram minha mulher, meu. Não, cara, que raiva, mano, não. E ele ficou puto, né? E ele falou, mas, pô, como que eu vou fazer pra pegar ela se tem um monte de mar aqui? E ele teve uma ideia. Qual que foi a ideia dele? Ele foi construir uma ponte, cara. Só que pra construir essa ponte, ele precisava de ajuda. E foi aí que ele recebeu a ajuda de uns caras muito legais, cara. Que foram os homens macacos. Uga! E aí, cara, os homens macacos, cara, eles chegaram lá e falou, a gente te ajuda, cara. Vamos ajudar você sim. E foi isso, cara. Os homens macacos lá começaram a construir a ponte lá. E os caras eram muito bons, cara. Os caras construíram tudo rapidão lá. E aí ele conseguiu, né, chegar e falar com a mulher dele. A questão algumas teorias dizem que os homens macacos depois viraram a ser os lêmures, né? Tipo, viraram os lêmures, sei lá. E algumas outras dizem que os homens macacos eram os lemurianos. Tem coisa maluca, cara, aí no meio. A questão eu tenho uma teoria, não só eu, é uma teoria que também tem partes da ciência que falam, de que o homem em si não veio do macaco, e sim o macaco veio do homem. Seria uma espécie de ser humano que se degenerou, né? E a teoria da Lemúria, ela por si só, ela não valida essa teoria, mas ela é uma... Ó minha gatinha aqui. Ela é uma coisa assim de... Pô, né? Os caras eram os homens macacos tal, e... né? E, cara, se você parar pra pensar, faz muito sentido. Porque o que separa o chimpanzé do bonobo, como eu já falei, foi um rio, cara. O bonobo ficou na parte boa e o chimpanzé ficou na parte ruim, né? Então, sei lá, às vezes eu tendo a acreditar nessa teoria que alguns macacos, algumas espécies de primatas, eles foram seres humanos que se degeneraram, né? Eles, né, no sentido de, sei lá, não tem aquele meme que fala Return to Monkey? Então, é tipo isso, né? Volte a macaco, né? Eles não voltaram ao macaco, né? Eles se tornaram macacos, né? Então, Lemúria tem muito disso, cara. E aí, cara, tem umas coisas também que falam que eles tiveram contato com extraterrestres, né? Como sempre, né? Todas, cara. Todas essas vão ter parte falando que eles tiveram contato com extraterrestre, que, nossa, eles estavam lá e aí vieram um ZT, Bilu, e falaram com eles e pu. E aí, cara, aí começa, cara. Se você procurar, acho que Lemúria você não vai achar, mas como eu falei antes, cara, Hiperbórea, você acha umas edições, cara, tão viajadas, cara, tanto simbolismo, tudo, cara, que você fica até maluco. Lemúria também tem um pouco disso. E aí, cara, o rei lá, ele construiu a ponte com os homens macacos, né? E ele conseguiu, ele pegou a mulher dele e voltou pra casa, né? Ele ficou bem feliz.
né? E tem outros que falam que é a ponte de Adão. Não no sentido de que Adão construiu aquela ponte, eu não vi nenhum relato disso. E, e eu creio que se tivesse construído mesmo, acho que estaria na Bíblia, né? Mas falam que é a ponte de Adão pelo simples fato de ser o primeiro registro, né, de uma construção humana, né, na Terra, né? Então não sei, cara, tem muita viagem aí da Lemúria. O que eu, Super Bra, acredito sobre a Lemúria? Existiu ou não existiu? Bom, cara, não dá pra saber. Porque, como eu disse, cara, os Lêmures, você pode não encontrar muito fóssil de Lêmure na África e no Oriente Médio, pelo simples fato, cara, de que não era um território bom pra eles, cara. Simples, entendeu? Eles tinha muito predador, tinha muita coisa assim, e eles foram migrando, né, fugindo, até que eles chegaram a um território propício, que seria o território da Índia, né, cara? E faz muito mais sentido, né, do que essa de que tinha um continente imenso lá no meio, né? E antes Madagascar era colado na África, né? Então eles saíram, alguns ficaram em Madagascar, alguns que foram já pra África, eles foram migrando, até que eles chegaram, cara, na Índia. Então, sei lá, é um pouco mais plausível do que essa história de Lemúria. Mas, né, a gente não pode esquecer que pode ter havido sim Lemúria, também, porque essa história dos continentes submersos, ela não é mentira não, cara. Cientificamente tem alguns pedaços de terra no fundo do mar que eles constatam que já estiveram elevados. O que me deixa puto de todas essas teorias, né, de civilizações perdidas e tal, é a idade dessas civilizações, cara. Porque eles falam que data de milhões de anos atrás. E cara, isso não entra na minha cabeça, cara, de que tipo, há milhões de anos atrás existia ser humano igual eu, igual vocês, né? Tanto é que nas teorias eles falam que era diferente, né? Mas sei lá, eu não consigo, não tanco, cara, essa de milhões de anos atrás, essas raças existiram. Eu quero acreditar que tipo, há mil anos atrás não, mas tipo, há 20 mil anos atrás, 100 mil anos atrás, talvez, mas milhões, acho que não. E dos lemurianos também tem falando que eles conviveram com os dinossauros, né? Inclusive eles andavam com os dinossauros, montados em dinossauro. Tem até aquelas pinturas lá, né, estilizadas, né, de que o homem tá vivendo com um dinossauro. Acho que tem algum nome pra isso, né? Tem aquele negócio, né, que falam que é cyberpunk. Também tem aquele draft punk, né, que eu não sei, eu acho que eu falei o nome errado. Aquele lá também é alguma coisa punk. Por que punk, né? Não sei, mas quando é um estilo, uma animação ou um universo estilizado, né? Tem o universo cyberpunk, tem o universo outra coisa punk, tem vários estilos. Então acho que essa coisa de ser humano montado em dinossauro também tem algum nome. Não sei se termina com punk, mas deve ter algum nome assim, algum estilo de universo, né? De animação não, mas de universo. Eu não sei se vocês entenderam o que eu tô querendo falar, mas depois vocês procuram. Que não é só cyberpunk que existem vários outros tipos de artes, né, de universos estilizados, é isso que eu tô querendo dizer. E eu acho que esse é mais um deles. Mas tem toda essa coisa, né, de tipo, o ser humano montado no dinossauro e as grandes construções e tal. Eu não sei. É muito, muito duvidoso essas teorias todas. Mas, né, quem sou eu, né? Quem sou eu, Super Bra, para duvidar de tudo isso, né? Mas, caras, eu acho que é isso. Já falei o que tinha pra falar de civilizações perdidas. Eu fiquei feliz, que eu pensei que ia demorar muito mais, até que eu falei rapidinho de todas. E ouvintes, eu sei que pode parecer um pouco engraçado, né? Mas não duvidem, cara, não duvidem. Há algum tempo atrás, cara, as pirâmides egípcias, elas estavam soterradas, cara. Elas estavam soterradas, ninguém sabia dos mistérios que tinham lá. Então, sei lá, não duvidem, entendeu? Não duvidem, não sejam tão descrentes assim. Só não vai cair nesse scope, cara, de Tartária, cara. Isso aí basicamente nasceu em Chan, essa merda aí. Foi um resgate aí de alguma teoria maluca que fizeram em algum Chan, e aí começaram a disseminar essa merda. Não caia nesse scope. E essa história aí das 7 raças,
Quem sabe você não é a sexta raça, ouvinte, que está por vir, né? É a sexta raça maravilhosa, né? Seria a raça dos baianos, né? Mutantes, né? Que existiram, né? No Nordeste do Brasil, né? Quem sabe, né? E é isso, ouvintes. É isso. Acho que eu já falei o suficiente. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo mais nada. Eu acabei de lembrar aqui. Os governos do mundo... não pensem que quando eles te falam que uma coisa não existe, essa coisa não existe, tá bom? Então, no mesmo momento que, tipo, o governo dos Estados Unidos tá falando, ó, esse negócio de Lemúria, Atlântida não existe, eles estão se matando pra achar, cara. Então, não duvide, cara, esses malucos aí, eles são intancáveis, cara. Eles vão atrás de todas essas coisas. Então, não fique aí cético só porque um governinho falou que não existe, cara. Eles podem estar muito bem atrás. Inclusive, eu já falei isso, cara. Era o que os NS faziam, cara. Eles iam atrás de todas essas coisas, cara. Porque eles acreditavam que existia. Até porque eles foram banhados nessas teorias, né? Como eu disse, né? Que eles seriam a quinta raça, né? Os arianos, né? E que seriam superiores a todas as outras raças. Mas eles distorceram, cara. Eles distorceram, né? Esse que foi o problema deles. Eles distorceram muita coisa aí, né? E deixa eu ver o que mais que tem. Deixa eu ver. Eu acho que eu já falei tudo mesmo. Acabei de lembrar. Cara, como que foi o fim da Lemúria, Superbra? Acho que vocês já sacaram que o fim da Lemúria foi submerso, né? Também foi dilúvio, né? Ou seja, Lemúria seria mais uma das civilizações pré-diluvianas, né? E aí o dilúvio mandou eles por água abaixo, né? Deixa eu ver. Acho que acabou. Já anotei tudo aqui, já falei tudo. Foi bom esse vídeo. Tive que fazer um estudo rápido. É meio chato você ficar vendo dessas coisas, porque tem muita viagem no meio, tem muito Anunnaki aí no meio, né? Metido Anunnaki no meio, e aí você tem que ficar tentando evitar essas coisas, tentando evitar esses loucos, né? Esses caras aí. Mas tá bom. O importante é que ficou legal, terminei de gravar tudo. E é isso aí, ouvintes. Se você tiver algum tema que vocês queiram que eu fale, deixe aí nos comentários. Eu tenho meu canal também lá, o Superbra. Esse tema aí dos homens vieram dos macacos, eu poderia abordar ele, mas eu acho que vai ser um tema muito curto, que eu vou falar em pouco tempo, então sei lá, vai ficar meio chato. E é isso, terminou, não tem mais o que falar. Um grande abraço aí pra todos, aproveitem e tchau, tchau. Não, isso aí eu falo no meu canal. Tchau. Tchau.